A independência de Angola constituiu, desde o início do processo político pós-25 de Abril, um dos assuntos mais complexos e problemáticos e um dos que gerou maiores tensões entre os militares. Angola era a joia da coroa entre as províncias ultramarinas, a mais rica, a que concentrava a maior comunidade de colonos brancos, aquela onde a situação militar era a mais favorável às forças portuguesas e onde, pelo contrário, os movimentos independentistas eram mais fracos e se encontravam em pior situação, divididos e dependentes de apoios externos antagónicos. A FNLA dependente dos Estados Unidos e da República do Zaire, o MPLA na órbita da URSS e apoiado pela Zâmbia, a UNITA ligada à China e formalmente aliada do governo português de Marcelo Caetano. No território, as tensões e as incertezas provocaram vários incidentes, em particular em Luanda, confirmando os temores de que a descolonização seria dramática. Em 22 de julho, e na sequência de vários incidentes em Angola, a Junta de Salvação Nacional criou uma junta governativa para administrar o território. A 28 de julho, depois do governo português ter reconhecido no dia anterior o direito à independência das colónias, o MPLA e a FNLA concordaram em criar uma frente comum para negociar com Portugal a independência de Angola. O futuro de Angola interessava à comunidade internacional e, em particular, aos seus vizinhos. Spínola tentava obter um compromisso de não intervenção do Zaire na descolonização de Angola e tinha um plano para a declaração de independência unilateral. Este plano assentava nas chamadas Forças Vivas de Angola, constituídas por dirigentes da União Nacional de Angola, do Partido Cristão para a Democracia e da Frente de Libertação do Enclave de Cabinda. No final do ano de 1974, os três movimentos de libertação haviam estabelecido acordos entre eles para negociarem com Portugal. A preocupação dos movimentos era a de, dada a sua fraqueza militar e política, ser organizada uma resistência branca em Angola que os impedisse de aceder diretamente ao poder. Logo a seguir realizam-se as conversações de Alvor que conduzem a um acordo entre Portugal e os três movimentos de libertação. Angola constitui uma entidade una e indivisível nos seus limites geográficos e políticos atuais, pelo Alto Comissário e por um governo de transição, obriga-se a transferir progressivamente. Até ao termo do período transitório, o Colégio Presidencial poderá, sempre que o deseje, consultar o Alto Comissário sobre assuntos relacionados com a ação governativa. O processo de transição de Angola para a independência inicia então uma nova fase com o regresso do almirante Rosa Coutinho a Portugal e a nomeação do brigadeiro Silva Cardoso para Alto Comissário e presidente do governo de transição em Angola. O Acordo de Alvor define um modelo de transferência de poderes e cria os instrumentos base do esforço comum para que Angola se venha a tornar um Estado independente a 11 de novembro. À data da independência, o território angolano encontrava-se dividido entre os três movimentos nacionalistas, pelo que todos proclamaram unilateralmente a independência. O MPLA, depois de vencer a batalha por Luanda, proclamou aí a independência de Angola pela voz de Agostinho Neto. E só este movimento veio a ser reconhecido pela comunidade internacional, tendo Portugal reconhecido a República Popular de Angola apenas em 22 de fevereiro de 76, depois de mais de 80 países o terem feito. Batimento forte! Batimento forte! Batimento forte! Batimento forte! A nossa vontade era darmos à sola, vamos embora. A gente queria era, pelo menos o meu grupo. Ei, pá, nunca mais veio tal dia, nunca mais veio tal dia. Estávamos sempre à espera daquele dia, para meia-noite e não sei o quê. Bora, vamos ter embora.
A necessidade de ir embora era superior, a vontade de ir embora era superior ao momento histórico que se estava a viver. Senhoras e senhores membros dos órgãos de informação, dirijo-me também, por vosso intermédio, ao resto do mundo, para que tome conhecimento da forma pela qual Portugal se viu na necessidade de proceder à concretização do importantíssimo ato que hoje se realiza. Lamento sinceramente não me ser possível tomar parte em qualquer cerimónia comemorativa da hora maior do povo angolano. O poder estava a ser entregue a uma parte do povo angolano, porque o MPLA não representava todo o povo angolano, até porque existiam outros dois movimentos, existiram os acordos de Alvor que não estavam a ser cumpridos, e nós tínhamos a noção disso. Nós sabíamos que, naquele momento, o discurso do Sr. Alto Comissário foi um discurso politicamente correto. A outra cerimónia realizou-se na Fortaleza, com uma guarda de honra, com a presença das mais altas individualidades. Foi feito o arriar da bandeira, uma cerimónia preparada para o efeito, diferente das cerimónias de rotina que se fazem diariamente nas unidades, porque era um momento mais importante e de uma certa solenidade. E penso que a bandeira foi arriada por um elemento da Marinha. Seguiu-se a ordem da antiguidade dos ramos das Forças Armadas, que a Marinha é o mais antigo, segue-se o Exército e depois a Força Aérea. Eu estava a representar as nossas forças, né? Portanto, a Força Aérea. Para mim é um bocado esquisito, quer dizer, arraiar uma bandeira e entregar assim uma bandeira assim de bandeja, né? Como eu estava a dizer, para mim foi um bocado complicado. Pensei que, sei lá, aquilo podia ter sido de outra maneira e não assim daquela maneira. Não era. Hoje já tinha a noção, hoje se calhar já não dava bandeira, não arraiava. Mandava outro, né? Já tínhamos feito a cerimónia do arriar da bandeira, era a cerimónia no fundo da nossa saída. Portanto, a partir daí era mesmo sair. Portanto, organizámos a coluna o mais rapidamente possível e dirigimos ao navio que estava na base naval, portanto no cais. A coluna, como digo, foi organizada como se fôssemos para uma operação militar, portanto íamos armados, as viaturas militares na frente e atrás as viaturas das mais altas individualidades que lá se encontravam. O que aconteceu foi nós virmos nas berliés e nos animogos, os tais animogos, para o barco, pronto. Temos dentro do barco com as nossas coisas, já estava mais ou menos tudo preparado. Entramos dentro do barco de umas lanchas, que era das fuzileiras, entramos lá dentro, viemos para o barco, pronto, a partir daí do barco, escolhemos os nossos camarotes e viemos embora. Já sabíamos como é que as coisas se iam processar, sabíamos que íamos esperar pelas 24 horas do dia 10, para que ao minuto 0 do dia 11, o navio se começasse a deslocar para Portugal. Até lá a situação teve muito calma, a cidade estava aparentemente quase parada, tudo o que era comércio estava fechado, não havia movimento nenhum na cidade. No entanto, ao minuto 0 do dia 11, parece que acordou de repente. Em nome do povo angolano, o Comitê Central do Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, proclama o nosso país constituído em República Popular de Angola. Portugal não é, sobretudo, a atitude que nós tomamos face à posição do Movimento de Libertação Irmão, o MPLA. Essa atitude está perfeitamente compreendida na interpretação dos Acordos do Alvor, que prevêem que Angola seja, a partir do 11 de novembro, independente e que a sua soberania reside no povo. Não prevêem os Acordos do Alvor a formação de um governo com a representação única e exclusiva do MPLA. Nós nascemos
crescemos e existimos para instaurarmos em Angola o predomínio do homem sobre os falsos paraísos, do trabalho sobre a especulação, da liberdade socialista sobre a ditadura de esquerda ou da direita. Aqueles que reúnem condições para, à luz do ideário da UNITA e no espírito do Acordo do Alvor, serem considerados angolanos, verão a sua situação regulamentada pelo povo angolano. Este já compreende muito bem que o branco não é sinónimo de explorador e que é o seu trabalho, a sua filosofia, o seu tipo de relações sociais com o resto dos angolanos que materializam a sua vontade de construir uma sociedade diferente daquela que Salazar, Caetano e ultimamente outros os habituaram. No final da declaração dos elementos da UNITA, o repórter do telejornal pôs 3 perguntas à mesa que foram respondidas. A primeira a propósito das relações da UNITA com a FNLA. A segunda, participação de tropas do ELP, Exército de Libertação Português, nas tropas da UNITA. E, finalmente, a aclaração de uma passagem da declaração inicial em que se fala das sociedades diferentes daquelas que Salazar, Caetano e, ultimamente, outros os habituaram. O que aconteceu até hoje é que as discussões entre a UNITA e o MPLA foram exploradas pelo MPLA para saberem das verdadeiras intenções da UNITA em relação a Angola. Uma vez que tiveram a certeza que a UNITA não queria combater a FNLA, o MPLA resolveu, portanto, desvincular-se de todos os acordos a que nós tínhamos chegado em conversações do Biro Político. Portanto, nós pensamos que deve ficar bem claro que consideramos o Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, como um movimento patriótico e, mais que isso, progressista. Mas consideramos que a direção atual do MPLA, representada pelo Dr. Agostinho Neto, Lúcio Lara e outros membros do MPLA, não cumpre o dever patriótico de manter a unidade nacional, a integridade territorial e de defender os interesses mais profundos do povo angolano. É por isso que nós nos vimos, portanto, obrigados a fazer esta aliança que ainda podemos considerar circunstancial com a FNLA. Nós queremos simplesmente considerar que estamos aqui, neste momento, a defender a posição política da UNITA. Nós não defendemos aqui a posição política da FNLA. Nós pensamos que se existe uma aliança, se existe um Conselho da Revolução, são os membros do Conselho da Revolução que devem defender a posição conjunta. Aqui nós defendemos única e simplesmente a posição da UNITA e reafirmamos mais uma vez que nós não possuímos mercenários na UNITA e que nós temos os nossos militantes e militares capazes de defender sozinhos a política do povo angolano. E nós achamos que neste momento quem conduziu Angola ao caos que ela atravessa atualmente foram precisamente certos profetas ditos da esquerda portuguesa, alguns até pertencendo às autoridades coloniais que governaram também Angola até uma certa altura, e não temos vergonha absolutamente nenhuma de dizer que, apesar de nos considerarmos um movimento socialista, se considerarmos, portanto, o socialismo como fazendo parte da esquerda, mas atacamos também firmemente toda a miscuição estrangeira de qualquer que seja a autoridade portuguesa que, felizmente, neste momento, cessou em Angola. Portanto, quando nós dizemos, ultimamente, outros, para além de Salazar e Caetano, nós queremos dizer certos indivíduos responsáveis, certos indivíduos até membros de órgãos governativos portugueses que se conduziram em Angola por uma política social fascista, por uma política de ingerência a partir da esquerda, por uma política daqueles que defendem um certo movimento de libertação para dividir o povo angolano. Braço ao lado do povo angolano, viva a unidade, Papa Povo! Viva a unidade, Papa Povo! Aonde o governo de 1975 e a sua Constituição em República
para o povo. Trazemos do povo de Moçambique, trazemos da Frelimo e da República Popular de Moçambique e seu governo a solidariedade militante, a solidariedade de grande admiração que o povo tem pelo povo de Angola. Trazemos a grande amizade, amizade militante, amizade forjada na luta dura contra o colonialismo e contra o imperialismo. Analisando o primeiro ano da independência da República Popular de Angola, é correto afirmar ser bastante positivo o balanço das nossas atividades, extremamente proveitoso o conjunto da experiência adquirida. Neste primeiro ano da independência nacional, abriram-se, pois, novas perspectivas nos vários campos da vida do nosso povo. Mas as barreiras a ultrapassar, a dificuldade dos obstáculos que se seguem, dão-nos uma noção da forma como devemos continuar a nossa luta para a concretização do nosso objetivo. No entanto, apesar das inúmeras dificuldades e carências a enfrentar, o povo angolano, sob a direção firme e determinada da sua vanguarda revolucionária, o MPLA, saberá continuar a responder à voz da revolução, apresentando-se decidido a vencer nas várias frentes desta fase de reconstrução nacional, resultante da nossa opção socialista. Compatriotas e camaradas, para a realização destes importantes objetivos, em que se empenha todo o nosso povo, continuamos a contar com a solidariedade militante e internacionalista dos países socialistas e dos países africanos anti-imperialistas. Todavia, o imperialismo, o nosso inimigo principal, não desarma. A cada momento, procura novas táticas para impedir o normal prosseguimento da nossa revolução. Ao analisarmos os problemas da nossa luta, não podemos nunca esquecer o contexto geográfico em que nos encontramos. Face a esta nova tática do imperialismo, impõe-se que concretizemos a nossa ajuda internacionalista para com os povos da Namíbia, do Zimbábue e da África do Sul na sua luta contra o colonialismo, o racismo e o imperialismo. Reafirmamos também a nossa solidariedade militante para com as lutas dos povos de Timor-Leste, do Saara Ocidental, da Palestina, dirigidos pelas suas vanguardas revolucionárias, a Fretilin, a Frente Polisário e a OLP. Unidos de Cabinda ao Cunene, lancemos, pois, com vigor, uma ofensiva generalizada na luta pela democracia popular. Viva a luta dos povos do mundo inteiro!